Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje, nossa viagem vai ao Japão. Mas antes da gente viajar ao Extremo Oriente, não se esqueça de deixar o like no programa, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Mas antes de começarmos a nossa viagem ao Extremo Oriente, não se esqueça dos brindes aqui do nosso canal. Ao final do programa eu vou explicar como você vai concorrer ao livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta. Também o Primágio Mantove mandou para a gente a revista Reis do Western, com a biografia do Roy Rogers, quadrinhos e várias informações. Também está no sorteio. E temos cartas para o jogo do Royal Air Force, que é um set, réplica do original, que atrás fala como se juntar à Royal Air Force, que era para atrair jovens de ser piloto no Royal Air Force. Também temos um pin que pode usar na roupa, que fala Rei Vrijheidor, passa a liberdade, que era uma lembrança da Holanda. E além disso tudo, uma camisa bonita como essa do Viagem na História, tá bom? Ao final do programa eu explico como você pode concorrer a todos esses brindes de uma só vez. A Guerra no Pacífico, aqui no Brasil, talvez seja um pouco esquecida, porque as produções, filmes, séries, livros que chegam até nós geralmente abordam a guerra na Europa. Não só porque o Brasil também lutou na guerra, mas porque fazemos parte, afinal, da civilização ocidental. Mas a Guerra no Pacífico foi muito dura, muito cruel e deixou marcas duradouras, não só na sociedade japonesa e americana que estiveram envolvidos diretamente e principalmente no conflito, mas para toda a humanidade. Hoje nós vamos falar de 7 filmes que abordam a guerra no Pacífico, a guerra entre principalmente Japão e Estados Unidos, e o Han vai falar também da visita que ele fez ao Japão, não é isso, Han? Exatamente, como cunhado do Mariano, eu casei com a irmã dela e nossa lua de mel foi a Japão. Quando se fala em Japão, em Guerra do Pacífico, obviamente já vem à tona os pilotos japoneses, que pilotavam à época um avião revolucionário, o Mitsubishi Zero. Esse avião marcou a época. E o primeiro filme, então, que vamos falar, traz exatamente uma história baseada num piloto que lutou na Segunda Guerra com esse avião. No filme de 2013, Kentaro, um jovem de 26 anos, descobre que seu avô morreu como piloto kamikaze durante a Segunda Guerra. Ele e sua irmã, então, começam uma investigação sobre que tipo de pessoa era o avô, entrevistando homens que lutaram com ele. Segue-se então a história do sargento do pelotão do Serviço Aéreo da Marinha Japonesa, Miyabi, contada pelos 4 homens que o conheciam melhor. A história segue através de Pearl Harbor, da Batalha de Midway e da Batalha de Okinawa. Uma história envolvente de um homem corajoso o suficiente para desafiar as formas de pensamento aceitas naquela época. Esta tentativa notável de contar a história de um piloto de caça que lutou desesperadamente para manter a si mesmo e a seus comandados vivos, quando as ordens eram para fazer exatamente o oposto, nos prende do começo ao fim. É um filme sutil que coloca em primeiro plano as consequências pessoais da guerra para personagens autênticos. Para o Japão, é a história de um herói. Talvez para os americanos é um filme de propaganda. E eu acho que o filme é muito bom, independente de qualquer coisa. O filme mostra até que os kamikazes sobreviventes hoje são excluídos no Japão, porque para alguns jovens japoneses são psicopatas ultranacionalistas. E não há diferença entre homens-bomba e pilotos kamikaze. O que o filme procura mostrar é que nem todo kamikaze é um psicopata. Há algumas histórias dramáticas e pessoais desses pilotos. Oh, você sabia que o filme Zero Eterno foi baseado em um livro muito famoso no Japão? Um livro que vendeu milhões de cópias e depois virou um mangá. Um mangá que é a revista em quadrinho
dos japoneses. É uma história muito legal. E esse mangá vendeu demais no Japão, então é natural que se produzissem depois um filme. Originalmente publicado em 2006, o romance Zero Eterno é um fenômeno editorial no Japão, retratando a história e o passado de quem viveu uma época de guerra por meio do ponto de vista de quem nunca presenciou uma. Em 2013, Zero Eterno tornou-se o livro mais vendido do país, ao alcançar mais de 3 milhões de cópias vendidas. Com o sucesso, o romance virou um mangá em 5 volumes, que foi publicado no Brasil pela editora JBC. Além disso, existe um outro filme de 1968 chamado Zero Fighter, que conta também uma história semelhante. Certamente no Japão é um tema polêmico. Na sua visita, Han, você chegou a ver não só o Zero, como também algum memorial dos pilotos kamikaze? Sim, de verdade, no centro de Tóquio tem o Museu Yushukan, que é um monumento, é um museu, mas um monumento para os 6.000 japoneses que fizeram ações como kamikaze, que são pilotos, mas de verdade também mostra, por exemplo, os torpedos, os mini submarinos kamikaze, até mergulhadoras kamikaze, que também eram ativos na Segunda Guerra Mundial. Todo neste museu. E você notou algum tipo de preconceito dos próprios japoneses com os kamikazes? Este museu é feito, acho que, por uma geração um pouco mais, não quero falar idosos, tem muito idoso lá que visita, mas é feito em outra época. Entendi, quer dizer, os jovens de hoje não frequentam o museu. Não frequentam, não. Ao lado tem um santuário, o Santuário Yasukuni, que é um pouco controversial. Os líderes internacionais que visitam o Japão nunca visitam este santuário, mas é impressionante ver como os japoneses chegam lá, que é um templo, basicamente. Aí comemoram as milhares de soldados que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. E tem um ritual, a pessoa chega em uma forma muito humilde, caminhando até o monumento, fica em pé e aí faz quase para atrair a atenção dos mortos. Aí vão rezar e deixam uma moeda, um presente para o templo, para o santuário. É muito impressionante ver. Não pode filmar lá, mas eu tirei uma foto do prédio de longe, que é bem interessante. Mas então é um pouco difícil para o japonês hoje em dia, este museu e este santuário ao lado. É impressionante, né? Realmente um local que merece ser visitado, principalmente sabendo de toda essa situação ainda hoje. Como eu disse no início do programa, as marcas da Segunda Guerra no Japão são muito fortes. E os kamikazes tiveram uma segunda produção cinematográfica no Japão chamada Kamikaze, For Those We Love, para aqueles que amamos, que fala um pouquinho desse sacrifício. O filme, de 2007, é sobre os jovens pilotos da Força Aérea do Exército Japonês que, durante os últimos meses da guerra, mal saíram do treinamento e são informados de que a única maneira de salvar seu país é com ataques kamikaze à frota americana. A história é contada pelo proprietário de uma lanchonete local, onde os pilotos se reuniam nas folgas. A mulher da lanchonete vê todos os novos rostos e, com a mesma rapidez, eles desaparecem na névoa da guerra. Vemos como os pilotos reagem às instruções, alguns dispostos a morrer enquanto outros não. No entanto, de qualquer forma, eles têm que ir, pois tudo é uma questão de honra. Após assistir esse filme, você não deixa de sentir uma certa admiração pelos pilotos que voaram para a morte de boa vontade e com muita determinação. Há aqui algo profundamente emocional, selvagem, apaixonado, estranho e profundamente belo neles. Estavam tristes de certa forma, mas também eram heróis reais e críveis. A maioria dos filmes épicos tende a retratar heróis que não têm medo de morrer e aí sobrevivem no último minuto devido a acrobacias. Aqui você vê pessoas normais, jovens com namoradas, irmãos, irmãs, pais e amigos. Um é camponês, o outro é padeiro, o outro é músico. Todos eles sentem um medo profundo e suas emoções são confusas. No entanto, todos eles voam para a morte e cumprem sua missão. Alguns, principalmente no Ocidente, podem chamá-los de loucos, fanáticos ou idiotas. No entanto, eu não os chamaria assim.
Realmente, essa história é impressionante. E você viu nesse museu, no Japão, os aviões, né? Que eles temos usavam. o Yokosuka Oka, o avião. Bom, de verdade não é um avião, é uma bomba voadora que não tem como pousar. Sim. Então os japoneses entenderam que seus pilotos eram pessoas normais que talvez no último momento Desistisse. Exatamente. Então fecharam o cockpit em uma forma que não dava para abrir e o avião não tinha como pousar. Então, de verdade, no momento que você começou neste avião, só tinha uma solução. Depois de decolar, a missão tinha que ser cumprida. Exatamente. Não tinha volta, né? Não tinha volta. Mas, além disso, eles usavam aviões normais também adaptados. Também usavam, mas então fizeram. Acho que em 1943 começaram a fazer estes aviões Yokosuka Oka, especialmente para esta forma de atacar. E este avião agora na Europa é muito difícil ver, mas obviamente em Japão tem e também nos Estados Unidos pode ver este modelo. Muito bem, mas um detalhe impressionante nessa história dos kamikazes. Vale a pena conferir o filme. Se você for ao Japão, vale a pena visitar o museu. Como é o nome do museu mesmo? Yusukan, em Tóquio. Mas as missões suicidas durante a Segunda Guerra, especialmente no final, obviamente, da guerra, não foram desempenhadas apenas por pilotos ou mini submarinos. Também o maior encouraçado, o maior navio que os japoneses construíram durante a guerra, o Yamato, também cumpriu ao final uma missão suicida. Fez um último ataque para tentar atingir a frota americana. E existe um filme muito bom sobre essa história do Yamato, chamado exatamente Yamato. O filme de 2005 começa com a história de Makiko Uchida, que busca alugar um barco na cooperativa de pesca local para levá-la à latitude N30, longitude L128, onde o maior, mais pesado e mais poderoso encouraçado já construído, o Yamato, foi afundado em 7 de abril de 1945. No entanto, ela tem dificuldades em conseguir alugar esse barco para ir até esta localização. Por um acaso, conhece Katsumi Kamio, do navio pesqueiro Asuka Maru, e revela a ele que é afilhada do oficial Nagoya Uchida. E Kamio aceita imediatamente levá-la na arriscada viagem. Enquanto viaja, ele relembra e revela a história do Yamato e seus amigos próximos que serviram a bordo do encouraçado, até a missão suicida final em Okinawa. Este filme oferece uma abordagem da relação japonesa na guerra totalmente diferente do estereótipo dos filmes americanos e europeus do gênero, que costumam tratar os soldados japoneses como assassinos de sangue frio, sem emoção. Em Yamato, os militares japoneses são seres humanos com entes queridos, famílias e camaradagem entre eles. Os japoneses, obviamente, o filme é japonês, são tratados como heróis e os americanos o inimigo sem rosto. O Yamato cai lutando. Grandes cenas da batalha final são envolventes e o melhor momento do filme, que também dramatiza essa dedicação e bravura do marinheiro japonês e o valor inabalável dos civis. Por isso tudo, o filme chega a ser polêmico, não justifica nem pede desculpas pelas políticas japonesas e a brutalidade e os crimes cometidos por alguns desses japoneses durante a guerra. Mas isso não significa que a história deste filme seja inventada. A história do Yamato é tão importante na cultura japonesa que inspirou várias outras histórias. E existe um museu na ilha de Kuri, o Yamato Museu, onde você pode conferir uma réplica em escala 1:10 do Yamato, ou seja, uma miniatura gigante. E além disso, no museu você tem o Mitsubishi A6M0, modelo 62, um torpedo humano Kaiten e um submarino da classe Kairyu. Tudo isso exposto nesse museu na ilha de Kuri, que é imperdível. Han, você teve a oportunidade de visitar esse museu em Kuri na sua visita ao Japão? Não, de verdade não, mas o torpedo humano Kaiten e também outro submarino mini que foi usado tem também neste museu em Tóquio. Sim. E outra coisa é que, já visitando, caminhando por as ruas de, por exemplo, Osaka, outra cidade em Japão, encontramos uma miniatura de um barco militar dos japoneses, porque em muitos locais eles comemoram alguns soldados, alguns marinheiros em qualquer cemitério por todo o país. Os japoneses gostam muito de miniaturas, né? Eles são muito bons em diminuir o tamanho, mas manter a perfeição. Mas a história do Yamato é impressionante, né? O navio é bem impressionante. É muito impressionante. Com certeza. E confira o filme, vale a pena.
Mas alguém tinha que comandar, decidir as táticas de guerra, e o maior estrategista japonês foi o almirante Isoroku Yamamoto. E existe um filme muito bom que está disponível no catálogo da Amazon Prime chamado Yamamoto. O filme de 2011 conta a história interessante do lendário comandante da Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial, Isoroku Yamamoto. É um filme de grande orçamento, com muitas tramas e batalhas entre Zeros, Mustangs, o ataque a Pearl Harbor, Midway, etc. Tudo bem representado e bem filmado. Dos filmes baseados no ataque a Pearl Harbor, talvez seja o mais historicamente preciso. E não é tendencioso, ou seja, ele procura manter uma produção neutra em seu enredo. A história foi escrita com base nos diários do próprio Yamamoto, escritos entre 1939 e 1941. Certamente é menos exagerado do que o filme Pearl Harbor e muito interessante de se assistir. Para quem cresceu assistindo Tora 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 e Midway, a primeira versão da década de 70, essa foi uma visão muito interessante do outro lado da guerra no Pacífico. A representação de Yamamoto é gentil no seu perfil. Preciso ou não saberia dizer, há controvérsias, mas no filme parece que Yamamoto desejava prevenir a guerra ao invés de exaltá-la. Existe um outro filme, estrelado por Toshiro Mifune, de 1968, que também é muito bom, mas esse é superior por questões técnicas. Yamamoto foi, sem sombra de dúvida, o grande líder e um líder polêmico. Lembre-se que ele foi abatido no final da guerra sobre a ilha de Bougainville. E o Nestor Magalhães, que escreveu o livro que estamos sorteando aqui, nesse livro ele conta exatamente isso, a sua visita a Bougainville, no meio da selva, para encontrar o bombardeiro japonês, o Betty, onde o Yamamoto estava viajando e os americanos decifraram o código e abateram o avião. E o Nestor narra isso de uma maneira muito interessante nesse livro. Você leu muito sobre Yamamoto? Viu algo no Japão sobre ele? De verdade, não. Eu acho que ele em Japão é um pouco uma pessoa difícil. Então não encontrei muito dele. Sim. Também difícil para ver, por exemplo, o famoso imperador Hirohito, que obviamente ao final da guerra ficou como líder do Japão. Sim, mas há toda uma controvérsia em torno do papel do Hirohito e ele não é cultuado então hoje no Japão. O que vi não. Ok, coisas do Japão, né? Quando a gente comentou aqui o filme Yamato, dissemos da sua grandiosidade. Existe um filme bem recente, um filme de 2019 chamado A Grande Guerra do Arquimedes, e conta o desenvolvimento do projeto do Yamato. É um filme bem interessante. A história tem início na década de 1930, quando o comando da Marinha Imperial Japonesa determina a construção do maior e mais formidável encouraçado do mundo, o Yamato. O almirante Yamamoto é uma voz discordante quanto a esta construção. Ele recruta o novato e especialista em matemática Tadashi Kai, que descobre que há discrepâncias entre estimativas oficiais de custo e os números reais. Logo, a conspiração e a corrupção surgem. Nesse tempo, após a guerra entre Japão e a Rússia, início da década de 30, o Japão havia se tornado um tanto quanto isolado e nacionalista, até que o movimento fascista se apoderou da vontade popular após a Grande Depressão. Para o Japão evoluir, teve de usar a força, ou seja, construir uma marinha potente para buscar recursos fora do seu território. E essa política expansionista é o tema principal desse filme. Mas, Mariano, é interessante que tem, então, nesta Segunda Guerra Mundial, dois países, o Reino Unido e Japão, que os dois são ilhas, e tem, então, exércitos navais muito impressionantes, e os dois têm o objetivo, ou a ambição de ganhar o mundo por mar. Sim, o Japão por ser uma ilha, a Grã-Bretanha também, né? Obviamente que as marinhas eram fundamentais. A vitória japonesa sobre os russos no início do século XX foi determinante para que o Japão iniciasse um projeto ambicioso de reequipar a sua marinha para fazer frente às potências, principalmente Inglaterra, Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que eram o adversário natural naquele
naquela região do Pacífico. O filme, A Grande Guerra do Arquimedes, esmiuça esse momento, essa mentalidade japonesa, ao mesmo tempo que faz denúncia sobre a corrupção envolvida na construção do Yamato. E ao final, se você assiste o Yamato, outro filme que indicamos, e A Grande Guerra de Arquimedes, você tem uma visão mais ampla desse momento tão polêmico ainda hoje na história japonesa. E por isso que hoje os japoneses são muito pacifistas. Você notou esse pacifismo no Japão? Dá para ver muito, especialmente numa cidade que vamos falar um pouco mais daqui a pouco, na cidade de Hiroshima. Então vamos falar um pouco do que aconteceu em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos fizeram uso da primeira bomba atômica, um ataque nuclear, o primeiro ataque nuclear da história. E você esteve em Hiroshima, né? Mas antes de você falar, eu vou falar um pouquinho do filme que retrata isso muito bem. É uma animação chamada Gen, Pés Descalços. Gen e sua família estão morando em Hiroshima, enquanto o Japão se aproxima do fim da Segunda Guerra. O seu pai passa a acreditar que a guerra não é possível de ser vencida e com isso passa a ser discriminado pelos seus vizinhos e colegas de trabalho, por ser um derrotista. Evitada pelos mercadores e comerciantes locais, a comida torna-se escassa para a família de Gen. No entanto, todas essas preocupações logo desaparecem quando os militares americanos começam seu ataque final ao Japão com o lançamento de sua nova e terrível arma. Gen, Pés Descalços, é a história autobiográfica de Keiji Nakazawa, que desenhou um mangá onde narra sua história e que inspirou esse filme animado. O que se vê nessa animação é algo tão inacreditável, tão corajoso, tão real, que mudará a sua vida. O filme, adaptado do mangá, retrata tudo que o autor experimentou com 6 anos de idade. Sua história é realmente uma das coisas mais incríveis que você já viu. A animação mostra aos espectadores o que realmente aconteceu e o que nunca nos foi dito. São essas coisas que tornam essa produção tão real e uma tragédia tão difícil de ignorar. E ao final, o que fica é a nossa admiração pela reconstrução da cidade de Hiroshima e do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Não tenha preconceito. Gen, Pés Descalços é um filme, sim, de animação, um desenho animado, mas é muito bom e muito forte, muito chocante. Eu li o mangá em que a história foi inspirada, é impressionante também, da mesma forma, recomendo a leitura, mas recomendo muito assistir a Gen, Pés Descalços. E mais do que isso, para conhecer toda essa história do bombardeio em Hiroshima, nada melhor do que estar em Hiroshima, não é isso? Eu acho. Hiroshima hoje em dia é uma cidade moderna, uma cidade gostosa, com parques, com prédios modernos, um transporte público que funciona super ótimo. É uma cidade muito boa, mas obviamente fica com sua história que acho que todo mundo conhece, este Genbaku Cúpula, este prédio que sobreviveu muito perto da explosão da primeira bomba nuclear, o Fat Boy. E quais as marcas, além do prédio, né, que era o prédio da prefeitura, né, se não me engano? Exatamente. Mas quais outras marcas que tem ali na cidade que você conferiu? Toda a ilha é uma ilha entre 2 rios pequenos lá, ficam museus, ficam monumentos, muitos monumentos de toda parte do mundo que mostra seu respeito para o que aconteceu lá, que hoje em dia também é um centro para lutar contra as armas nucleares. Mas que para mim foi o monumento mais impressionante, além do tricicleta de um garoto que é muito conhecido em todo o mundo, é um tricicleta, um velocípede. Isso, que sobreviveu à guerra, mas em forma destruído
e foi reencontrado depois da guerra. Mas para mim o monumento mais impressionante fica um pouco atrás de um prédio. É um monumento pequeno que mostra o lugar exato onde a 600 metros no ar aconteceu a explosão. Sim. Porque a bomba explodiu na terra, mais 600 metros no ar. Sim. Nós fomos lá com uma guia, um idoso, e ele tinha uma história impressionante. Ele falou, eu sobreviveu dentro do útero da minha mãe. Nossa. Então ele tinha, quando nós chegamos lá, há mais que 70 anos, e ele falou que então eu não lembro nada do que aconteceu, só que eu sobreviveu, minha mãe sobreviveu a este ataque. E o que é impressionante que depois deste ataque, que deixou a cidade completamente destruída, 2 semanas depois já tinha água, já tinha correios funcionando. Eles começaram a reconstruir a vida diretamente. E isso é o que acontece depois de coisas assim, eventos tão chocantes, com tanta destruição. O ser humano vai recuperar muito rápido. E a cidade de Hiroshima mostra isso mais forte que outra coisa no mundo. É impressionante essa narrativa do Han, principalmente depois que você assiste, por exemplo, o Game Pés Descalço e viu como foi a destruição, né? Foi algo que até hoje as pessoas estudam, leem, escutam os depoimentos e não sabem como que foi possível que muitos sobrevivessem e reconstruíssem a cidade. Existem outros filmes japoneses de animação com temática ligada à Segunda Guerra Mundial. Tem o The Wind Rises, sobre a criação e o desenvolvimento do projeto do Mitsubishi Zero, e também o Túmulo dos Vagalumes, que é outro filme impressionante, dramático, triste, mas que merece ser assistido também em animação e muito bom, assim como o Pés Descalços. Mas esta resistência, essa resiliência e essa capacidade de continuar é mostrada em um outro filme japonês muito bom que fala sobre um soldado samurai do exército japonês que resiste sozinho mais de 3 anos após a invasão da ilha de Saipan. O filme se chama Oba, o Último Samurai. Em julho de 1944, a guarnição do exército imperial japonês em Saipan montou sua carga suicida, Banzai, final contra os fuzileiros americanos na batalha pela ilha de Saipan. Dos 4.000 japoneses que fizeram esse ataque, quase não há sobreviventes. Mas entre os poucos está o capitão Oba Sakai. Fazendo-se passar por morto, ele inicialmente evita ser capturado e em seguida é acompanhado por um pequeno bando de sobreviventes que se refugia na selva e de lá comanda estes 46 soldados e mais de 200 civis japoneses para escaparem da perseguição dos americanos e fazerem ataques de guerrilha contra os inimigos. Enfurecido com a resistência de Oba, o comandante Pollard das forças americanas lança um esforço total para caçar o homem que os fuzileiros navais apelidaram de a Raposa. Oba, o Último Samurai, conta a incrível história real. O homem que encontrou coragem para viver fugindo e atacando os americanos por mais de 512 dias, invadindo bases, roubando suprimentos e evitando a captura, até mesmo depois da rendição final do Japão. Essa é uma das histórias mais surpreendentes da guerra. Mais surpreendente ainda do que a história do Oba é a história do Hiro Onoda, que é aquele soldado japonês que ficou por 30 anos resistindo nas Filipinas. É conhecido. E muito famoso. Para que ele se rendesse, foi necessário buscar o seu comandante, que deu a última ordem a ele: resista aqui, defenda a sua posição aqui na selva, nas Filipinas. E aí acharam esse comandante no Japão, levaram nas Filipinas, vestiram com o uniforme da época imperial do Japão, e ele foi até o local onde mais ou menos pensava-se que o Hiro Onoda estava e deu a ordem para ele se render. Porque ele não acreditou nada. Com todo ele falou mentira dos aliados, dos americanos, para me capturar. Exatamente. Então ele ficou 30 anos resistindo. E ao final, então, com o seu comandante ali, se rendeu. Voltou para o Japão como herói, recebeu o soldo de 30 anos, uma bela quantia. Sabe o que ele fez com o dinheiro? Não tenho ideia. Ele comprou uma fazenda no interior do Brasil, no Mato Sério? Grosso. Sim, Então. veio para o Brasil,
ficou vários anos aqui no Brasil produzindo. De vez em quando ele voltava ao Japão, onde ele era cultuado, idolatrado, principalmente pelos mais velhos. E por fim faleceu com 91 anos. Uma bela história. É uma bela história mesmo. Esse foi o último japonês a se render, 30 anos depois, em 1971. Impressionante. É impressionante. You know there are orders to stop us no matter what. We underestimated, sir. Eles fizeram uns 7 filmes aí que eu tinha para indicar para o pessoal. Espero que vocês assistam e passem a ver a Guerra do Pacífico de uma maneira um pouquinho diferente. Mas na sua visita ao Japão, o que mais te marcou, mais te impressionou? Bom, Mariano, você sabe que visitamos muitos museus na Europa, também nos Estados Unidos, e um avião que eu gosto muito é o Supermarine Spitfire, que conseguia ver mais que 20, porque todo museu tem um Spitfire. Todo lugar tem um Spitfire. Mas sempre estava esperando poder ver o Mitsubishi Zero de verdade. Sim. Então, é muito difícil porque na Europa não tem, e nos Estados Unidos tem poucas. E finalmente em Tóquio eu consegui me encontrar com o Mitsubishi Zero. E como foi esse encontro? É um avião muito, muito impressionante. O que você mais gostou, né? O que é muito bom este museu em Tóquio é que você pode chegar muito, muito perto. Ok. E ver o avião em todos os seus detalhes. Muito e é bom. um desenho muito, um projeto muito bom. É um avião ótimo. Não se esqueçam do filme que eu indiquei aqui, o The Wind Rises. É um desenho animado, mas conta exatamente como que o projetista que criou o Mitsubishi Zero encontrou inspiração. Vale a pena. Espero que tenham gostado aí da lista dos 7 filmes japoneses e do depoimento do Han. Han, muito obrigado você estar aqui novamente no nosso programa. E você sempre traz boas informações e muitas, acho que as pessoas escutam pela primeira vez, como essas que você trouxe aqui pra gente, tá bom? Sempre muito bom falar com vocês e espero poder viajar muito mais para ver mais partes do mundo e mais partes da história. Eu vou levar o Han em São João del Rei agora, nos próximos dias, para ir conhecer a história do Frei Orlando, que logo eu vou estar contando aqui para vocês e o Han vai me ajudar, não é isso, Han? Absolutamente, porque ele também tem um pouco de história na Holanda. Mas antes da despedida, eu gostaria de lembrar vocês, então, que o sorteio do livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, do quadrinhos Reis do Wester, que o Primágio mandou pra gente. Temos o PIN e temos as cartas do Royal Air Force. E mais uma camisa do Viagem na História. Todo esse pacote pode ser seu. Como que você vai fazer? Dê um like nesse programa, se inscreva no canal, se não está inscrito não vai concorrer, então se inscreva agora no canal e deixe o seu comentário nesse programa. Quero concorrer aos brindes e diga o que achou aqui do Japão, dos filmes japoneses e da visita do Han ao Japão, tá bom? Espero que você tenha sorte nesse sorteio. Logo no final do mês de julho, começo de mês de agosto, estaremos sorteando esses brindes. Então não se esqueça, dê o like, comente e se inscreva no canal. Espalhe para os amigos também, diga para os amigos, olha, assista o canal que é bacana, vamos fazer a Viagem na História e cada vez mais longe. Já estamos hoje, por exemplo, no Japão, tá bom? Até mais, Han. Até mais. Até a próxima.